vocês? Estou de volta para discutir hoje um tema mais complicado, que é o tema do abuso sexual na infância. É um tema tão complexo que eu vou dividir, a discussão desse tema em duas partes. Então, essa é a primeira parte da discussão sobre o abuso sexual na infância. Na verdade, toda a discussão estará baseada num texto do Freud. É um texto de 1912, onde ele discute, o texto se chama Sobre a Degradação Mais Comum da Vida Sexual. Nesse texto, ele vai discutir essa questão do desenvolvimento das crianças a partir de duas correntes. Ele vai chamar a primeira corrente de corrente afetiva e a segunda corrente de corrente sensual. Basicamente, ao falar dessas duas correntes, Freud estava afirmando que a criança precisa ter a chance de desenvolver essas duas correntes, no tempo certo. Ele diria nesse texto que a primeira corrente, a corrente chamada de afetiva, é uma corrente desenvolvimental que corresponde ao nascimento até mais ou menos a puberdade. E depois da puberdade, inverte-se e existe uma predominância da segunda corrente, chamada de sensual. O que ele está querendo dizer com essa ideia de duas correntes? Primeiro, ele está fixando a ideia de que a criança até a puberdade, ela não pode ser sexualizada prematuramente. Por quê? Porque a prematuração iria deformar a criança, iria criar um certo distúrbio no desenvolvimento. Esse é um texto, por isso, ainda muito relevante, de se visitar, infelizmente pouco debatido. É um texto do Freud pouco debatido, mas um texto muito importante, porque ele vai dizer que tanto a corrente afetiva como a corrente sensual precisam serem desenvolvidas no tempo certo e se fundirem no final, criando uma sexualidade normal. O oposto disso é uma criança que, ao invés de ser amparada narcisicamente, emocionalmente pelos pais, ela é sexualizada prematuramente. O que aconteceria nesse caso? Haveria uma fixação. A criança deixaria de se desenvolver no sentido emocional e seria, antes do tempo, desenvolvida sexualmente. O que traria, um transtorno muito grave para o chamado desenvolvimento global da criança. E como é que isso é feito no sentido positivo? O próprio texto do Freud lida com isso, dizendo que uma criança, inicialmente, ela precisa ser amada pelos pais no sentido narcísico, no sentido emocional. Por isso, uma criança amada emocionalmente, ela vai poder sublimar aquilo que instintualmente pode aparecer prematuramente no seu corpo. Aí entra um elemento importante de discutirmos, O instinto é uma coisa inata. E é lógico que, num sentido mais geral, a criança tem sensações eróticas, em certas partes do corpo. Freud até chamou essas partes de zonas erógenas. Por isso, mesmo crianças pequenas, elas podem ter pequenas ereções, podem se encostar no adulto ou em qualquer objeto, roçando o seu corpinho nesse objeto. Esse tipo de comportamento, que às vezes surpreende os adultos,
são comportamentos masturbatórios. Por quê? Porque o corpo inteiro, né, está cheio de zonas erógenas. Agora, o que ocorrerá se o adulto for sábio? Lentamente, o adulto fará com que o seu amor afetivo predomine na relação. Isso vai fazer com que aquele apelo masturbatório, cutâneo, erógeno, vá lentamente sendo transformado. Ou seja, a criança irá transformar as sensações físicas agradáveis no desejo de ter proximidade com aquela pessoa amada. Ela vai sublimar o prazer físico em prazer subjetivo e pessoal de estar junto com a pessoa amada. Vejam que é isso que Freud chama de sublimação, que é o mecanismo que transforma aquilo que é grosseiro, aquilo que é material, sexual, em algo ideativo, em algo emocional. E a criança vai lentamente se afastando, né, das sensações brutas e corporais e começa a se vincular aos seus afetos narcísicos pelos pais. Vejam, né, que a relação dos pais com a criança é uma fábrica que pode tanto fabricar a normalidade como a anormalidade. No caso patológico, teríamos o oposto de que eu acabei de descrever. Adultos que sensualizam, adultos que tocam desnecessariamente áreas erógenas da criança. Nesses casos, nós temos a violência sexual, nós temos o abuso. E, infelizmente, ao invés da criança desenvolver a sua parte afetiva, emocional, ela vai ficar fixada, ela vai ficar parada naquele aspecto propriamente sexual. E nem chegará, muitas vezes, a desenvolver adequadamente a corrente afetiva, a corrente emocional. Como nós lidamos com muitas crianças, né, que nos chegam aqui dentro de um projeto que nós temos de ajuda de crianças abrigadas, é fácil de perceber que crianças que sofreram abusos na infância confundem facilmente sexualidade com afetividade. Às vezes querem oferecer seus corpos para que o adulto a ame, para que o adulto lhe dê atenção. É muito triste. Por quê? Porque aí nós temos, né, a falta de desenvolvimento adequado, a falta de evolução dessa parte emocional tão vital. É por isso, né, que o texto em questão ainda é tão relevante. Criança não é para ser sexualizada. Criança é para ser tratada como criança. A gente vê muito isso, exploração midiática, até falas, né, irresponsáveis de pais com crianças de 7, 8 anos, né, perguntando se já tem namoradinho, perguntando se já beijou alguém. Ou seja, eu já vi esses comportamentos negativos, esses comportamentos irresponsáveis. Como eu disse, criança não é para ser tratada como adulto. Ao contrário, né? Ela tem que ser vista como um ser emocional, que precisa desenvolver esse vínculo, esse apego afetivo, emocional com os adultos que cuidam dela e outros que a rodeiam. Como eu disse, essa é a primeira parte. Eu vou voltar no próximo vídeo aprofundando ainda mais essa questão do abuso sexual na infância. Até lá!